Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Feliz Ano Novo e sejam muitos bem-vindos ao primeiro Iconicast de 2018. Já começou errado. Começando com o pé esquerdo, muito bem. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje, nesse primeiro cast do ano, a gente recebe Cris Petter, essa colorista de quadrinhos incrível que já trabalhou com empresas maravilhosas, tem um trabalho muito interessante. E a gente falou sobre diversas coisas, eu acho que desde o universo freelance até como você ser fit, cuidar do seu corpo, acupuntura, quiropraxia, como você ter uma coluna tinindo, né, Marco? Como sempre, o nosso episódio de Desvirtuando o Papo, mas é sempre muito bom, né? Sempre vale a pena. E Rick, antes de ir pro episódio, a gente precisa pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal do YouTube, cara, e também nos avaliar lá no iTunes, por favor, pessoal. A gente agradece muito quem já avaliou com estrelinhas, né, maravilhosas lá no iTunes, mas se você ainda não nos avaliou, por favor, pessoal, manda lá as suas 5 estrelinhas se você gosta do nosso trabalho e deixa a sua avaliação positiva, dependendo aí da rede social que você tá vendo esse vídeo, esse podcast. E é isso aí, Marquinhos. Gente, muito obrigado por todo o carinho de vocês e eu espero que vocês aproveitem esse primeiro episódio, esse primeiro de muitos. Na verdade, Marquinhos? Vamos aí, 2018, cara. 18, vamos embora! Vamos começar isso aqui agora. Cachorros passeados e almoçados também. Oh, beleza. Aí sim, hein? Cara, não fala muito em almoço, não. Cara, eu cometi um erro. Eu fui almoçar num restaurante da Sri Lanka hoje. Meu Deus. Comida muito boa, cara. O erro é que era à vontade. Era all you can eat. Então, basicamente, paga um valor X e come à vontade, né? Buffet livre. E aí, eu não sabia que eles eram tão apimentados também. Então foi uma mistura de emoções. Comendo suado, eu ainda assim, estou... já, transpirando. Cara, eu tava expectorando, essa é a palavra. Ok. Caramba. Eu tava suando, meu nariz tava escorrendo enquanto eu almoçava, assim. Tava uma delícia. Uma ótima maneira de começar um podcast. Eu sei que vocês vão almoçar, não sei quando. Eu também não posso falar muito em almoço, porque eu levantei meio tarde, porque ontem eu fui assistir a Liga da Justiça e aí terminou às 2 da madrugada, né, a sessão. Então eu acordei hoje na pressa, eu nem tomei café, tô morrendo de fome. Não, então para tudo, vai fazer um pão. Não, entendeu? Tá tranquilo, vai lá. Pega agora um já são quase 11 horas. Certeza? Também, eu prefiro almoçar, né? Justo. Praticamente seus cachorros também, né? Os meus... Já estão até comidos, já? Já. Estão me olhando aqui com uma cara de... Obrigado. Insatisfação. O que tá rolando? Não, insatisfação, né? Porque não passearam o suficiente, porque eu não tô dando atenção. Cachorro é isso, é uma insatisfação constante. Você tem gato? Que coisa, né? Não, eu sou alérgica. Ah, tá, então Não vá pra casa do Marco. Conversar sobre insatisfação constante com gatos é uma outra história, é um outro tópico. Não, gatos e cachorros não são tão diferentes assim. A única coisa que é diferente é a maneira que eles vão te manipular. Isso que é verdade. Olha aí. Putz, cara. É engraçado que eu nunca tive animalzinho de estimação, né? Por que tu não tem coração? Uma vez que eu tava na casa... Não, minha mãe não gostou. Isso é engraçado, Henrique. Isso é triste. Ai, cara, eu não sei. Na verdade, meu pai sempre gostou muito, minha mãe nunca quis o trabalho de cuidar de um cachorro, mesmo se a gente tivesse proposto fazer isso. É cultura da família, assim, ninguém da minha família tem animais. É muito louco isso. E quando eu saí de casa, eu já falei, não, acho que vou continuar assim. Pra mim foi o contrário, porque os meus pais são exatamente assim também. A minha mãe é tipo assim, gosto de cachorro longe, não quero responsabilidade, e meu pai sempre gostou. E aí eu nunca tive. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei foi, eu quero um cachorro. Ai, que bonitinho. Aí já peguei 2. Que demais. Que eu não tenho juízo. Tá certo. Se for pra pisar na jaca, já pisa de vez, né? Já vai no... Mas se eu soubesse o trabalho que dava mesmo, assim, real, eu não... teria pensado 2 vezes. Teria demorado mais, teria viajado mais.
Eu tô nesse Teria movimento feito aí. muito mais coisas. Ai, ui, ui. Eu tô em Praga, na República Tcheca, nesse momento. E aí ia ser bem difícil ter o animalzinho mesmo. Então, esse tipo de coisa eu não posso fazer, sabe? Estudar fora, essas coisas assim, não dá pra então. fazer. Olha, a gente tem uma amiga, gravou um episódio no podcast sobre como ser um nômade digital, né? E uma amiga nossa, a Debbie Corrano, ela viaja com 2 cachorros. Igual os que você tem. Nossa, E ela viaja já há uns bons anos. deve dar trabalho. Eu tenho Muito. muito medo e pena de botar elas dentro do avião, sabe? Ah, é. A Debbie também, mas ela fala... Depois ela compensa com biscoitos Scooby. Não sei o que ela faz. Eu não... Pois é. É que as minhas são muito ariscas. As minhas são adotadas, então elas são muito ariscas. E estão ficando velhas, né? Já passaram sim. 7 anos. Ia ser um estresse Então- completamente desnecessário, né? Sim, Pra sim, elas. sim. Aham. Aí deixa elas aqui, tá de boa. Se for pra mudar pra algum Deixa eu ser lugar, pra algum feliz. lugar que eu possa ir de carro, pelo menos, que aí é menos estresse. Ainda vai ser estresse, mas vai ser menos Pronto. estresse. Deixa assim. Sim. Depois que elas se forem, Ai, de ai. repente, eu me aventuro. Quem sabe, quem sabe. É. Muito bom, muito bom. Esse lance de... Você, por exemplo, você não comeu nada hoje. Isso, biologicamente falando, pode ser até interessante, porque quando a gente está de jejum, a gente tende a focar muito mais. Ah, é verdade? No contexto da savana, vamos supor, a gente era homem da caverna, mulher da caverna. Quando a gente não comia durante muito tempo, o que o cérebro entendia? A gente não tá conseguindo caçar, não tá conseguindo encontrar comida. Vamos resolver esse negócio. Então, ele solta alguns tipos de hormônio, não sei exatamente como acontece, e que te ajudam a focar pra caramba. Por isso, quando a gente tá de jejum, a gente consegue focar melhor, porque o nosso cérebro ele só pensa em achar comida. Ele só pensa em caçar direito pra não morrer de fome. Só que a gente pode utilizar esse foco pra terminar aquela pintura, né, meu? É exatamente o que eu estava pensando aqui. Será que eu paro de almoçar agora? E é louco. E toda manhã eu faço jejum. Assim, na verdade eu acordo, geralmente tomo um café, dificilmente eu como alguma coisa, eu só vou comer no almoço. E cara, eu foco muito. É muito louco isso. Café da manhã pra mim é um momento especial do meu dia. Eu Meu não também. consigo. É aquela coisa que, tipo, é como se fosse um carinho que tu fizesse em ti mesmo de manhã, assim. Olha, Cris, É verdade. tá tudo bem, olha só né? que dia A vida é maravilhoso. Toma aqui esse pãozinho com manteiga, esse café, que delícia. Se eu não tomo café, eu Tu passo se mal, ama. viu? Eu passo mal, dá dor de cabeça, começo a ficar todo esquisito. Mas essa parada de jejum, Rick, é muito verdade, cara. Quando o Rafa passou uma temporada aqui em casa, eu diminuí drasticamente. Não comia. É verdade, exatamente, cara. Propositalmente, diminuí drasticamente as refeições. Eu tava indo na onda do Rafa, assim, sabe? Que ele tem dessas também, de fazer jejum. E, cara, foi um momento, assim, de produção muito intenso, sabia? De concentração, de foco. Eu tava realmente muito Olha aí. focado. E isso é verdade. Caramba. O Rafa tem dessas também, cara, de passar um tempinho, assim, sem comer muito, sabe? Diminuir um pouco. Mas aí o Rafa foi embora e aí já ferrou tudo de novo. Voltou a comer rocambole, já pisou na jaca, já arregaçou, já... Interessante isso. Eu vou fazer esse teste, hein? Vamos ver o que acontece. Olha aí, faz, Cris, depois você conta pra gente Tá, pode deixar. se dá certo ou não. Pode deixar. E os segredos da ciência com Iconic. Só não vai fazer loucura e falar, agora que mandou. Olha aí, ó. Tira foto No hospital. tomando soro, né? No Mandando hospital joinha. tomando soro. Valeu A aí. culpa de vocês. Tô concentradão aqui, lendo um monte de livro na cama do hospital, porque eu não consigo sair daqui mesmo. Que tristeza, cara. Não é assim, gente. Se vocês estão quase morrendo, desmaiando, come, né? Jejum não é diferente de estar com a pressão baixa, tá? Só pra... É Enfim. verdade. Ai. Coisas bem distintas aí. Ai, Cris, pô, obrigado, viu, por dedicar esse tempinho pra melhorar o dia de milhares de autistas que vão poder ter esse presente. Meu Deus, milhares? Nossa, Uau. que privilégio. E, gente, assim, o Iconic, É que sabe? a gente pensa ele, muito à frente, sabe? Ah, É porque eu imagino, se alguém estiver assistindo daqui 10 anos... né? é verdade, conta mais um, né? É verdade. Claro. Não, mas também sabe-se lá quantos planetas estão, né? Escutando Ouvindo a os gente nossos... nesse momento. Vai Opa, saber. teoria da conspiração, vamos lá. Não, nem é conspiração, acho que ela tá falando de... A Terra é plana. Não. Acho que ela tá falando de Tô brincando. realidades paralelas, é isso? Universos Talvez, paralelos. ou universos paralelos, ou até mesmo planetas mesmo, tipo, vida fora
da Terra. Com certeza. Ixi, não Que fala coisa isso pra maravilhosa. Se a gente for falar sobre isso, ferrou. Melhor a gente trocar assunto, senão acabou o seu podcast. Tá. É. O tema, a pauta vai embora. A pauta simplesmente vai, é ela que vai pro espaço. Tchau, pessoal. Ai, Cris. Então, muito obrigado. E, bom, eu já conheço o trabalho há muito tempo. Felizmente, o Marco também, né, Muito Marquinhos? tempo. Acompanhava, principalmente, eu ouvia entrevistas em podcasts. Principalmente, eu acompanhava muito Melhores do Mundo. E, faz Sim. tempo, acho que... Gente, faz muito tempo que eu não participo de podcast, na verdade. É a minha volta agora. Olha aí. Ó. Mas MDM, Mas MDM já falou comigo várias vezes, mas... sei lá. Eu simplesmente... É que às vezes o assunto deles é tão focado que eu fico assim, tipo... eu não tenho expertise pra falar disso, sabe? É muito focado, né? Realmente. É porque também, assim, é aquela coisa, tipo... Apesar de eu trabalhar com quadrinhos... Gente, quando tu trabalha com quadrinhos, tu não consegue acompanhar quadrinhos. Não E aí, às muito, vezes, né? eles falam de umas coisas muito específicas e eu, tipo, sei lá... O que eu vou acrescentar aqui nesse podcast? Nada. O que eu posso falar que o réu não sabe, né? O réu sabe de tudo. Bom, se bem que Caramba. essa semana tá rolando uns hype foda que de repente eu poderia participar até. Vamos ver. De repente eu falo com os meninos pra ver o que acontece. Então quer dizer que, bom, você trabalha com quadrinhos há muito tempo, como colorista, né? Sim. Muito tempo. Acho que faz o quê? Uns 14 anos, talvez. Olha aí. Mais ou menos Pros nossos isso. tempos de ansiedade, 14 anos é bastante. É. Imagina, fala pra alguém hoje, Marco. Você vai ficar 15 anos fazendo a mesma coisa. É verdade. Um choque, né? Não é verdade? Hoje, se a gente demorar 2 anos pra ficar muito bom em alguma coisa, a gente já fica chateadaço já. Bom, é bom saber disso, né? Porque tem gente que ainda tá buscando estabilidade, apesar de ser ansioso, imagina. Sofrimento que não vai ser a vida dessa pessoa. Credo. Mas assim, apesar disso, como são projetos diferentes, eu faço sempre a mesma coisa, colorir, né? Mas os projetos são diferentes, a maneira de renderizar é diferente, são coisas com deadline, então é um trabalho que muda um pouco, mas ele muda a cada edição, assim, dá uma mudadinha, assim. Novos ares. Eu imagino. Uhum. É, que você já trabalhou com umas empresas bem, né? DC Comics, Marvel Comics. Bem Já fez coisa com a Maurício assim. disso. Gente, né? Bem... sei lá, como que eu posso colocar? Empresas satisfatórias, né? Vamos colocar assim, né? Umas empresinhas, tipo, deve estar tudo enquadrado no Simples Nacional. Ai, que demais. E você comentou que enquanto você tá produzindo o quadrinho, você tem dificuldade de acompanhar. Quando você não está produzindo, você acompanha? Não, aí a gente quer descansar, né, de quadrinhos. Então, é que eu imagino. A maioria das coisas que eu acompanho de quadrinhos são mais graphics, né? Tipo, graphic novels ou historinhas fechadas, né? E normalmente não são muito ligadas a super-heróis, assim. Não é muito a minha vibe, no final das contas, de acompanhar. Então, eu tenho muita coisa aqui em casa, muita coisa que eu comprei e não consegui ler, muita coisa que eu comprei e li e já esqueci, sabe? Porque o meu... né, eu tenho o cérebro da Dory. E esse tipo de coisa, assim. Umas coisas mais independentes. O que foi o último quadrinho? Eu tava relendo Scott Pilgrim quando eu faz um tempo demais. atrás, assim, antes de começar. Antes de recomeçar, assim, a produção e o trabalho e tal. Mas hoje em dia eu revezo com livros, na verdade, né? Eu tô tentando ler um pouquinho mais de livros. O que pra mim é uma coisa meio difícil também, porque eu também sou um tanto ansiosa, assim. E livros, às vezes, demora tanto pra tu concluir que me dá aflição também, né? Mas eu ando lendo muitas coisas de livros, mas não é nem ficção, sabe? O último livro que eu li foi um sobre budismo, né? Então, que interessante. são coisas... nossa, budismo, eu tô numa pilha de budismo que é melhor nem começar esse assunto comigo, senão vai Pronto, parecer mais um que eu tô... podcast, então. Você tá falando de uns temas e... O Henrique tá se deixar, coçando. Nossa... Mas é uma parada, assim, que a gente tenta descansar, né? Aproveita esses espaços, esses intervalos pra tentar fazer outras coisas, até mesmo porque esse tipo de coisa, de fazer coisas diferentes de quadrinhos ou tentar
ter influências diferentes dos quadrinhos até ajuda um pouco na criatividade, assim, sabe? Dar uma mudada, assim. É bom ter um pouquinho de influência de cada coisa. Adoro filme, adoro série, então eu acabo indo mais pra esse lado do que ficar voltando sempre pro quadrinho e ficar viciada ali, né? Eu sinto que se alguém que trabalha com quadrinho começa a fazer quadrinho também fora da época, meio que contra a vontade, eu sinto que é tipo aquele cara que toca violão e todo mundo chama pra festa só porque ele toca violão, sabe? Sim. Aí a galera fica, cara, o cara toca o violão profissionalmente o dia inteiro, aí vai ter um churrasco, o pessoal chamou, vem tocar violão aqui, meu... Aí eu falo, melhor, deixa só um pouquinho não. Né? Tipo, sei lá, deixa eu fazer crochê, vou fazer outra coisa. Deixa eu fazer crochê. Qualquer outra coisa, né? Cris, você acha que depois de tanto tempo, assim, o trabalho acabou ficando mecânico? Você ainda sente aquele, sei lá, um friozinho na barriga quando vem um projeto novo pra você? Não sinto mais friozinho, assim, mas o que aconteceu comigo ano passado, recentemente agora, né? Eu não sei se vocês acompanharam que eu andei fazendo uma postagem ano passado dizendo que eu ia fazer um tempo, né? Tirar um tempo pra mim e parar um pouco de colorir quadrinhos. E eu tive o que os psicólogos chamam de burnout. Ah, sim. Que é... Vulgo deu ruim. Sim. Deu ruim, exatamente. Eu me sobrecarreguei de trabalho, eu não consegui manter um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, e deu ruim, assim. Então, tipo, toda vez que eu abria o Photoshop pra fazer alguma coisa, simplesmente travava, não conseguia trabalhar na mesma velocidade que eu trabalhava alguns anos atrás, não estava conseguindo, então eu comecei a perder prazo, comecei a fazer um trabalho que eu olhava e eu não achava bom. Então, justamente por causa da automação do trabalho, que virou uma coisa muito repetitiva, muito monótona, e era só isso, a minha vida era dominada pelo trabalho, eu não tinha mais nada, não tinha tempo de cuidar de mim, de fazer exercício. Exercício era uma coisa que eu sempre, de uns anos pra cá, eu obrigatoriamente, eu boto o exercício como parte do meu trabalho. Porque eu sei que se eu paro de fazer exercício, o meu corpo todo dói e eu não consigo trabalhar. Então, pra mim, faz parte do horário de trabalho o horário de fazer exercício. Mas eu não tava, sabe? Eu ia dormir logo depois que eu saía do computador e acordava já indo pro computador. Então, era uma coisa que eu vivia para o computador. E aí, eu simplesmente buguei e resolvi tirar um período meio sabático, assim. E agora tô voltando, mas tô voltando a passos pequenos, porque é difícil regressar ao mercado, assim, né? Mesmo já tendo os contatos e coisa assim, é difícil pegar um projeto em aberto. A gente ainda faz muito teste, sabe? Eu sou obrigada ainda a fazer muito teste, depois que, né, tu sai do mercado, tu precisa fazer. E agora eu tô regressando e tal, e já percebi, assim, umas mudanças, não só no meu trabalho em si, né, mas como também no meu ritmo, né, o meu ritmo diminuiu bastante. Antes eu era uma máquina, eu fazia muita coisa, e agora com a falta de prática eu já percebi que a minha velocidade deu uma diminuída, assim, mas nada que esteja me estressando por enquanto, assim, né, tô conseguindo administrar. E agora eu consigo abrir o Photoshop e realmente fazer a parada e não fico travada e sapateando, porque é uma coisa de criança, gente, é uma birra de criança. Eu abri o Photoshop e ficava assim, não quero, sabe? Era uma coisa assim, é bizarro, é horrível. Tu se sente realmente uma criança irresponsável, assim. Mas, na verdade, tu tá saturada de trabalho, não é culpa tua, sabe? Eu ia comentar que quando você abriu o Photoshop, eu imagino que você via, sei lá, aquela vida mais cansativa voltando, né? Então você não queria, sei lá, voltar pra isso de alguma forma. E agora você tá com uma mentalidade mais de isso aqui é trabalho, ok, eu tenho o meu horário certinho. Agora você estipulou tipo, um horário? Sim. Estipulei, eu fiz várias modificações, assim, porque realmente é aquela coisa, a gente tem que dar uma renovada na parada, não dá pra voltar do mesmo jeito, não dá pra achar assim, eu vou tirar umas férias, depois vou voltar e vai ser tudo como era antes. Não, tu tem que resolver o teu problema. Então, se o meu problema era a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, era isso que eu tinha que resolver. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o meu escritório da minha própria casa e colocar em um escritório à parte, né? Foi a primeira coisa. O que, durante um período sabático onde tu não ganha dinheiro, é uma parada meio difícil, né? Então, eu tive que trabalhar com o que eu tenho. E o que eu tenho é
que os meus pais têm no apartamento deles um quarto vago, que era meu, né? E aí eu resolvi que eu ia trabalhar lá e resolvi que eu ia trabalhar menos horas ao dia, só no período da tarde. Então, durante as manhãs, eu ainda poderia fazer coisas pra mim mesma, né? Ir em terapia, fazer exercício, passear e cuidar dos meus cachorros, arrumar a casa, que é uma coisa também que sobrecarrega a gente quando trabalha, né, dentro de casa. A gente acha que a louça não é prioridade, ou o aspirador não é prioridade. Aí tu fica trabalhando num chiqueiro, tu se sente mal, e porque simplesmente tu não consegue ter esse tempo de cuidar da tua própria casa, porque cuidar da tua própria casa também é uma coisa boa, sabe? Tu se sentir confortável dentro da tua própria casa, né? É algo importante. E aí, agora, durante a manhã, eu tenho esse tempo. Aí vou à tarde pro meu escritório. Eu divido o escritório com o meu irmão, que meu irmão gostou da ideia. Então a gente fez um escritório pra nós dois lá. E é isso, sabe? A vida tá um pouquinho mais movimentada agora, porque eu tenho um pouquinho mais de contato com outras pessoas, mesmo que seja minha própria família, entende? Sim. Né? Porque era uma coisa assim que às vezes eu ficava enfurnada aqui. Eu divido apartamento com a minha melhor amiga, mas mesmo assim ela mesma vai trabalhar e me deixava aqui sozinha. Então eu ficava conversando com o cachorro, o máximo que eu ficava fazendo, sabe? Então é uma parada que é bem cansativa, assim. Funcionou durante muito tempo. Eu não vou dizer que home office não funciona. Funciona. Mas chegou um momento que pra mim eu tive que mudar porque viciou de uma maneira meio errada, né, a parada. Então eu fiz isso e determinei esse horário durante o período da tarde e é esse o meu horário. E eu agora tô adicionando coisas novas, por exemplo, agora eu não vou levar mais celular pro meu trabalho, né? Vou deixar o celular em casa. Esse negócio de trabalhar por WhatsApp é uma coisa que me trava, né? Esses dias eu tava tentando entrar no Photoshop e fazer uma parada e tinha uma pessoa que ficava me perguntando coisas de trabalho no WhatsApp, né? Coisas que podia me mandar um e-mail, eu respondia o e-mail e acabou, né? Então, agora no WhatsApp tem ali embaixo do meu nome, diz ali, né? Não respondo WhatsApp entre 13 e 19 horas. Então, eu já estipulei isso aí. Olha aí. Facebook, essas coisas ainda continua, né? Porque, enfim, a gente tem acesso ao Facebook no browser e tal. Mas, mesmo assim, é mais fácil de controlar do que o WhatsApp. Quando tu recebe aquela mensagem, aquele apitinho toca, tu fica... E eu já não tenho notificação... Para tudo. Eu já desativei notificação eu não tenho notificação em Instagram, não tenho notificação no Messenger, não tenho notificação de nada, a não ser do WhatsApp. Justamente porque, na verdade, pra mim o WhatsApp é uma ferramenta mais pessoal do que profissional. Eu ainda prefiro trabalhar usando o e-mail, né? Porque fica ali registrado, os e-mails ficam ali guardadinhos, não tem aquela coisa de double check, o cliente viu o e-mail, sabe? Não tem essas paradas. Mandou né? E tá feito, né? Sim. Não tem... Nossa, pra mim o WhatsApp nem pessoal. Eu não consigo digitar no celular, eu acho um saco. Não, é Eu sou um horrível. velho, eu machuquei o meu tendão. Não, mas Pois eu é. machuquei o meu tendão de tanto que eu conversava no WhatsApp. Machuquei o tendão do meu Nossa, polegar louco. direito. Eu não consigo. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Não dá pra ficar no celular tanto tempo assim, não. Então eu tô me desintoxicando dessas tecnologias, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter um equilíbrio, porque eu preciso manter um marketing digital, né? Sim, aham. Mas eu ainda tô trabalhando no equilíbrio das coisas dentro desse horário de trabalho. Ou seja, eu ainda tô sobrecarregada de muitas coisas, mais inventadas por mim do que exigidas por cliente, né? Então eu ainda tô tentando achar aquele equilíbrio entre projetos pessoais e projetos pagos. Então tá rolando ainda essa administração, ainda preciso entender como é que eu vou resolver, fazer uma coisa de cada vez e o que eu vou priorizar. Então agora eu já cheguei à conclusão de que eu vou priorizar trabalhos pagos, porque tá começando a faltar dinheiro e eu já não tenho mais como viabilizar os meus projetos pessoais por causa disso. Então vou ter que abrir mão de certas coisas que eu tava planejando pro final do ano, por exemplo, né? Então, né, Entendi. cada escolha uma consequência. Uma Sem desescolha. dúvidas.
Milhões de desescolhas, né? Tudo que a gente fala sim quer dizer que a gente tá falando outro 1 milhão de nãos. Isso. Quando a gente fala assim, vou almoçar no restaurante X, você tá falando não pra todos os outros restaurantes da cidade. Sim, é verdade. É isso, É uma né? maneira, pode-se dizer que é uma maneira negativa de pensar nas coisas, mas eu acho que não. Eu acho que não é uma palavra boa, principalmente pra freelancer. Não é uma palavra boa, não é uma palavra ruim, não. Mas é difícil de falar no Muito começo, bem. hein? É difícil, Não, é difícil. não, brincadeira. Isso que você falou foi muito importante, que esse lance do não, né? Eu concordo plenamente, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? É que a gente tende a associar a palavra negativo a coisas sempre negativas, coisas ruins. Olha, até eu tô usando a palavra negativa com sentido negativo. É um ciclo sem fim. Mas negativo nem sempre quer dizer que é ruim, sabe? Porque quando você diz não pra necessidade de alguém, você pode estar dizendo sim pra... Você ao mesmo tempo tá dizendo sim pra uma necessidade sua. Não, e com certeza, se tu tivesse dito sim pra essa pessoa querendo dizer não, e isso é uma coisa que vale não só pra vida profissional, mas também pra pessoal, né? É aquela coisa, quem é que tu tá fazendo feliz ali? A pessoa que não vai ser a longo prazo, porque, vai que tu diz sim pra um projeto que tu não vai conseguir fazer. E aí, todo mundo vai acabar sofrendo no processo, porque tu vai ficar sofrendo de não estar conseguindo fazer o projeto no prazo, e o cliente vai estar sofrendo porque tu disse que ia entregar e não está entregando e ele precisa. Então, tu acaba prejudicando todo mundo quando tu diz um sim errado. É verdade. Era melhor até ser sincero e a pessoa que achar alguém que realmente tivesse a possibilidade de fazer aquilo, né? Do que você aceitar só, sei lá, educação e por amizade, e aí você não consegue fazer, você acaba até prejudicando, realmente, é verdade. Com certeza, e é que nem eu digo, é a mesma coisa, questão pessoal, questão profissional, dizem, não mistura as duas coisas. Gente, é tudo muito misturável, porque se vocês forem comparar e fazer uma analogia com um namoro ruim, por exemplo, sabe? Tipo, essa pessoa quer ficar comigo, coitadinho, eu não gosto dela, mas ela é tão boazinha, eu vou ficar com ela então. Aí, tu acaba dizendo sim pra ela, e aí ficam os dois insatisfeitos no relacionamento, porque tu não tá investido o suficiente pra fazer a outra pessoa feliz, a outra pessoa não tá feliz porque tu não tá dedicado, então... Dizer não pra uma pessoa, às vezes, é o melhor pra ela. E dizer não pra um trabalho, às vezes, é melhor também pros dois, não é? Né? Não é só pra ti. Concordo. Né? Enfim. É verdade, com certeza. E eu acho que nessa questão do não somente aprender a falar não, mas receber nãos, né? Exato. Porque quando alguém diz não pra gente, ela tá dizendo sim pra uma necessidade dela. Sim, é verdade. Né? Muito louco pensar assim. Mas é verdade. Então, por exemplo, se eu falar, Michael, vamos jogar ping-pong, meu. Vamos. Aí o Michael pode falar... Não, eu sei que você vai falar assim, mas... Vamos supor, Michael, que você vai falar não, entendeu? E aí... Ele tá falando sim pra uma necessidade dele, que é eu não quero me mexer agora. Que isso é bem comum do Michael, aliás. E... Quero evitar a fadiga. Desculpa, Nossa, viu, esse Chris? lance de exercício que você falou, Cris, o Michael, eu tenho certeza que ele abaixou a cabeça quando você falou e ficou quietinho, assim, refletindo gente. sobre a própria existência. Eu vou voltar Não, é porque- semana que vem na academia, cara. Que Não, é academia, cara? Arranja um exercício que tu curte fazer. Não, Então esse é o problema. academia- Nossa, isso faz diferença. Ué, não, pera. Assim, pode ser um esporte, tá, eu acredito que não seja um esporte, porque eu tenho pavor de esporte, eu odeio esporte. Mas eu, por exemplo, Não, eu tenho pavor de esporte, sempre fui péssima em educação física, eu sempre arranjava um jeito de dar um migué e sair fora. Dá um miguezinho. Nossa, não, meu joelho, ai, meu Deus, atestado, meu Ai, joelho. ai, ai. Então, eu fugia bastante. A única vez que eu consegui realmente me encontrar, assim, de, achei meu exercício, e aí, tu vira uma pessoa viciada mesmo, é quando eu comecei a fazer aulas de dança. E aí, nossa, e não é dança de salão, né? É dança jazz, balé, essas coisas. E a gente não percebe como bailarina faz exercício, cara. O exercício que é dançar é uma coisa absurda. E aí agora, hoje em dia eu faço pilates 2 vezes por semana, né? Porque a idade começa a pegar. E aí, quando tu começa a fazer exercício... quando começa a fazer exercício demais, começa a doer tudo, começa a dar problema. Ih, deu problema no quadril. Ih, deu problema no joelho. Ih, deu problema não sei onde.
Aí, exercício demais também faz mal, né, gente? A gente precisa de equilíbrio, esse que é o problema. Mas tenta Esse arranjar cenário do alguma exercício coisa. demais é bem raro de acontecer. Não, mas não é tanto, não. Não, pior que não é, gente, não é, não. Nossa, muita bailarina aí lesionada porque já trabalhou demais desde pequena, sabe? Ah, sim. Então, lesão... Não, eu quis dizer no nosso contexto. Ah, bom, é verdade. Bom, mas assim, ó, vários quadrinistas que eu conheço são pessoas bem conscientes dessa questão de exercício físico, assim. É impressionante. Gabriel Bá é um que acorda às 6 horas da manhã... 6 horas da manhã durante convenção pra ir pra esteira, caminhar. Ô, louco. Olha aí. Caramba. É claro que parte disso é problema da incrível, insônia, cara. aparentemente, mas tem muito... Tem um empurrãozinho ali. Graças a Deus não sofro desse mal. Mas tem muito quadrinista que tem consciência de que precisa fazer um exercício, porque no momento em que tu começa, né, a ter um ler, alguma coisa na mão, assim... E exercício físico é uma parada que realmente te ajuda a prevenir. Eu, por exemplo, só comecei a ter esse meu problema no tendão da mão e essas coisas agora, aos 34 anos. Eu conheço gente que tá com tendinite desde os 20. Então, pra uma pessoa que começou a dar problema, eu comecei a dar problema meio tarde, né? Aos 34 anos, se tu for parar pra ver, é até tarde pra começar a desenvolver problema, né? Em comparação a muitas pessoas que eu conheço. Mas, ó, pelo menos um alongamento eu faço bastante, assim, ao longo do dia, sabe? Faço bastante alongamento, mesmo. Alongamento é uma maravilha. Eu fiz um planner pra mim agora, que é um dos projetos de organização da vida, né? É começar a botar um planner na minha vida. E aí eu boto ali no planner, eu boto alongamentos, quantas vezes eu fiz alongamento, quantas vezes eu bebi água, quantas vezes eu fiz um exercício. Eu comprei aquelas bolinhas da Mercury, sabe? Aquelas bolinhas de ficar apertando pra fazer exercício. Ah, sim. Não é aquelas bolinhas anti-estresse, é outra parada. Ah, então não sei. Se tu vai numa dessas lojas de fisioterapia, essas coisas, eles têm umas bolinhas de fazer exercício pras mãos. Certo. E as bolinhas, elas têm densidades diferentes. E aí eu comprei uma, e aí eu aperto ela de vez em quando, dou umas 15 apertadinhas em cada mão, e aí às vezes também tu pode ficar pressionando ela e aí fazer movimentos com o punho pra forçar, porque segundo o meu instrutor de pilates, a melhor maneira que tu tem de exercitar o punho e os dedos é puxando ferro mesmo, né? Na academia, quando tu tá segurando um peso pesado e tu tá fazendo aqueles exercícios de bíceps, enquanto tá fazendo os exercícios de bíceps, tu também tá exercitando o punho e os dedos ao segurar o peso, né? Ah, sim, faz sentido. Então, isso também faz parte, porque são musculaturas muito difíceis de tu exercitar, a dos dedos e do punho. Porque elas são muito... os movimentos delas são mais limitados, né? Então, a única maneira que tu tem de exercitar é através da tração. Então, entendi. Esse tipo de Eu coisa. já vi gente que tem aquela... É tipo um prendedor na mão, eles ficam pressionando um prendedor. Sim, aquilo ali. Tipo É a mesma mecânica da bolinha. Ah, legal. Essas mudanças, elas vieram durante o período sabático ou você já tinha hábitos bonitinhos assim antes? Eu já tinha um método de trabalho um pouquinho mais controladinho, assim, né? A gente, quando trabalha em home office, a gente desenvolve um autoconhecimento absurdo, né? Só que a gente vai mudando, né? As pessoas dizem que a gente não muda, mas a gente tá mudando o tempo inteiro. E aí, simplesmente, foi uma coisa que parou de funcionar. As coisas param de funcionar, é normal, entendeu? Não vai ser aquela mesma rotina, aquela mesma coisa até o final da tua vida. Não tem como ser, não precisa ser e não tem por que ser. E... O que é isso? Desculpa, pode continuar. Mas é uma parada assim, tipo, tu tem que ir mudando. Eu não me lembro exatamente, porque eu já passei por várias etapas diferentes da minha rotina de trabalho. Então, por exemplo, antes, quando eu comecei, era uma coisa muito mais descompromissada, que eu fazia de vez em quando, à tarde, depois do colégio. Que era uma coisa que eu fazia, era uma colorização, uns trabalhos que eu fazia para uns amigos meus que faziam webcomic, que estavam precisando de ajuda, então era um lance bem mais descompromissado, eu não tinha
qualquer seriedade na parada, mas a gente fazia e dava certo. Uhum. Depois foi durante a faculdade, que foi quando eu comecei a realmente levar a parada a sério. Quando eu comecei a estudar publicidade, eu sou formada em publicidade, eu comecei a puxar todas as brasas que tinham pro meu assado. Então, qualquer estudo ou trabalho ou coisa que eu pudesse fazer a respeito de cores, eu fazia, né? Então, durante a tarde aí, eu tinha um escritório, que eu tinha uma sociedade com o Rafael Albuquerque, e a gente tinha a Pop Art, né, que era um estúdio que tinha aqui num bairro de Porto Alegre, a gente tinha um lugar, então toda vez que eu saía da faculdade, eu ia direto pro estúdio, trabalhávamos lá durante a tarde, e aí voltava pra casa e vida que segue. E depois disso, eu tentei por um tempo trabalhar em home office, aí não deu. Aí depois eu trabalhei muito tempo, um pouquinho de tempo, na verdade, com a Quanta, que a gente tentou abrir aqui em Porto Alegre, mas também não deu certo. Olha! E a gente tentou abrir uma filial da Quanta aqui, mas nossa, gente, realmente, ter uma escola de arte significa abdicar da carreira pra tomar conta da escola e somente da escola e investir muito tempo, né? Imagino. E dinheiro em divulgação, essas coisas, porque é muito difícil estourar a bolha que a gente tá pra atingir outras pessoas pra divulgar a escola, assim. Principalmente aqui em Porto Alegre. E depois eu comecei a trabalhar muito home office mesmo. E aí é que começaram, acho que foram os últimos 6 anos de trabalho insano, assim. Então, durante muito tempo funcionou, porque aí eu pegava 1, 2 edições por mês, então eu me estressava bastante durante umas 2 semanas pra terminar essas coisas, e aí pronto, partia pra outra. Então, foi uma coisa que eu consegui administrando durante uns 6 anos, até que quando eu vi, eu já tava com 5 edições por mês, eu já não tava aguentando mais, eu tava fazendo, às vezes, virada, uma edição em um dia. Caramba. Então, tava bem caótica a parada, assim, perdi o freio mesmo, que foi quando eu comecei a perceber que já não tava dando mais. E aí, quando eu comecei a ter problemas realmente de entrega real, sabe? De atrasar trabalho, porque eu não tava conseguindo mais dar conta, aí é que eu já comecei a pensar em estratégias, né? E aí, o período sabático, ele serviu mais pra eu descansar mesmo, do que pra pensar nas estratégias. Porque as estratégias, elas não são difíceis de definir, uma vez que tu sabe qual é o problema, né? Então, quando tu sabe qual é o problema, tu já sabe como resolver ele e bora. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar problema pendente. Então, se uma coisa tá me incomodando, eu já tô começando a pensar em várias alternativas pra resolver aquilo. Ah, que bom. Né? Porque realmente uma pessoa acomodada eu não consigo ser, de jeito nenhum. Muito bem, tô vendo Pelate 2 vezes por semana, balé, jazz. Eita, nós, mas se eu fizesse um terço disso. Não. Agora, né, realmente, agora na verdade eu tô fazendo pilates 2 vezes por semana. A dança, eu tive que dar uma parada, assim mesmo, porque durante o burnout... durante o burnout eu tava indo pra dança e aí eu perdi um pouco o tesão de dançar, assim, porque realmente eu tava num momento bem cansado, eu não tinha mais energia pra dançar. E agora eu volto de vez em quando, agora tem, tipo, cursos de férias em janeiro, vou voltar durante os cursos de férias, porque realmente a gente tem que dizer não pra algumas coisas, e dessa vez eu tive que dizer não pro jazz, né? Já fiz jazz, já fiz sapateado, já fiz street dance, já fiz de tudo, mas a gente vai mudando, né, migrando. Aí agora eu tô no pilates 2 vezes por semana, tá bom? Aí acupuntura tô fazendo também, né? Foi o que mais melhorou. Acupuntura, quiropraxia, essas coisas eu tô fazendo por causa do meu problema de tendão que eu tive. Foi o que mais resolveu pra mim. Caramba. Olha só. E é uma delícia, quiropraxia. Quiropraxia é espetacular, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eles estralam até a tua língua. Total, nossa. Mas o meu acupunturista, ele já tá dizendo que eu não tenho mais graça, porque eu não tô mais tão crocante quanto eu costumava ser. Crocante é ótimo. O cara faz que ele gosta de ouvir o crack, né? Certeza. Por que você quer ser quiroprata? É o seu sonho de vida? Não, eu gosto de escutar cracks. Desde pequeno eu estralo meus dedos, né? É como estourar plástico bolha pra mim.
É isso que eu ia falar. É mais fácil comprar um plástico bolha, né? Não precisa... cara. Nossa, às vezes que eu fui no quiroprata foi impressionante. Ele estralou maravilhoso. coisas que eu nem sabia que dava pra estralar, cara. Sim. Ele Não, falou, é maravilhoso. coloca o braço aqui pra esquerda, fica assim e pau! Ah, eu tenho um receio de quando tu confiar, vê, cara. pá. Sei, Não, mas dá pra Me sinto copiar, muito fica vulnerável. tranquilo. Não, mas esse é um problema. Ah, é, mano? Esse é um problema. Se tu vai tenso pro quiroprata e ele te estala, é capaz de tu criar uma lesão, pior, né? inclusive, porque tu vai querer segurar o cara, sabe, com os músculos, e aí aí sim é que tá tudo errado. Mas foi muito engraçado a primeira vez que eu fui nesse acupunturista foi a coisa mais engraçada da vida, assim. Porque eu não gosto muito de agulhas, né? Eu tenho um monte de tatuagem, mas eu não gosto muito de agulhas desde que eu me conheço por gente. E aí, eu nunca tinha feito acupuntura e tal, e quando eu cheguei lá, o cara, tipo assim, são vários cubículozinhos, com várias pessoas que ele vai passando e atendendo ao mesmo tempo. Nossa. Então, porque tem que ficar esperando, não, o né? cara, sim, inclusive eu não vou falar o nome dele, eu não vou passar o contato dele, porque ele, na primeira sessão ele me disse assim, ó, tá, eu vou continuar te atendendo se tu prometer que tu não vai me indicar o meu nome pra mais ninguém. Pra tu ter uma ideia. Nossa, caramba, de tão bom que ele é. Olha aí. Exatamente. Aí ele pegou e aí me perguntou como é que eu tava e tal, tararã, aí de repente quando eu vi, ele já tava metendo agulha nas minhas costas. E ele nem perguntou. Como assim? Nem pediu Se licença. perguntasse... Como que você... Tá. Você nem Pediu perguntou, não licença. fez nada. Você já começou a botar É as que se ele agulhas. falasse, melhor. ia criar atenção em você. Talvez, Você gera expectativa, que nem passar algodão antes de Exato, tirar sangue, sabe? Exatamente, É, exatamente. Aí, realmente, gente, tipo, pra quem tem medo de agulha, a acupuntura realmente é um piquezinho de nada, não tem problema. E é muito engraçado, porque ele primeiro te deita de bruços, coloca as agulhas, aí ele bota uns fios em alguns pontos que ele acha que estão mais críticos, uns fios nas agulhas, e te dá uns pulsos elétricos pra dar Nossa, uma soltada eita. na musculatura. Aí vai dando uns Rapaz. pulsinhos elétricos e tu fica ali. É Ai, uma meu hora Deus. e meia de sessão, gente. É 1h30 de sessão, não é aquela coisa de 50 minutos. É muito tempo. E aí tu fica ali de bruços, né, levando aqueles choquezinhos e tal. É só uma dormênciazinha, não dói nem nada. E aí ele vem, tira, e aí te estala da cabeça aos pés. Na verdade, antes, se tu tá com alguma contratura, alguma coisa, tu ganha uma massagem, mas não é aquela massagem relaxante, gente. É aquela massagem assim, ó, tipo, isso aqui está contraturado. E aí a pessoa te sova que nem pão. Do tipo assim, sabe? Aquele de tu bater a mãozinha Vai com assim, osso. ó. Sabe? Aquela coisa de tu bater a mãozinha assim, sabe? Nossa. De tanto que ele tá apertando. E. Não, É pra você eu não acho ficar maravilhoso. mais tenso, né? Essa é a parte que mais dói. Gostado? Gente, essa é a parte que mais dói da parada. Essa é a parte que mais dói, é a massagem. É a parte que mais dói desse processo todo. E aí, ele te estala, e aí tu vira de barriga pra cima e é a mesma coisa. Te mete a agulha e bota os choquezinhos lá pra ti, e aí depois tu vai embora feliz e saltitante. Antes Conseguindo disso... saltar. Não, gente, é muito engraçado, porque antes disso, tu é liberado, aí tu te veste e vai pra sala de espera. E aí, quando termina a sessão de todas as pessoas se encontram na sala de espera e o cara vai se despedindo de ti, te suspendendo pela cabeça. Peraí. Como é que é? Coisa tipo o Goro do Mortal Kombat, assim, um fatality. Ele te pega assim, ó, tu faz as mãos ao alto, sabe? E aí tu bota as tuas mãos na cabeça, e aí ele mete os braços, as mãos dele pelos teus braços, pelo vão dos teus braços, te pega isso pela dói muito. cabeça, e aí tu fecha os teus cotovelos e olha pra cima, e ele te suspende pela cabeça. E a tua coluna Nossa. faz... rá, É mesmo? e aí tu vai embora. E aí você vai embora feliz. Vai embora feliz. Aí Leve. ele te solta, você cai no chão, desmaia, Gente, porque o sangue não desceu importa o inteiro. teu tamanho. Ele é um japonesinho baixinho e ele não importa o teu tamanho, ele te levanta. É claro, eu tenho 1,50m também, não sou nada, mas eu já vi ele levantando uns caras gigantes. E é impressionante, assim, e é muito bom. E aí teve uma vez que eu fiz aquelas ventosas. E, gente, aquelas ventosas é uma parada... Ventosa. É uma parada, assim, que eu não sei bem. Eu estava de costas, eu não vi o que aconteceu. Eu só sei que ele pegou uma hora ali aqui perto da minha escápula
encheu de agulha. Botou um monte, aquela ali doeu um pouquinho. Virou uma borboleta. Encheu de agulha. Fiquei parecendo um porco-espinho ali. E aí, em cima das agulhas, ele coloca uma ventosa que chupa a tua pele. E aí, faz uma sangria, eu imagino, sabe? Porque é impossível não fazer. Mas não dói tanto, isso que é engraçado. Tu sente mais um alívio de alguma coisa que tá se soltando do que a dor das agulhas te penetrando e do negócio te chupando, entendeu? E aí, quando tira aquele bagulho, quando eu olhei no espelho, tu bota uma atadura, né? Aí depois que eu tirei, eu olhei no espelho e pensei assim, ó, uau! Meu Deus, porque tu fica com um hematoma gigante. Nossa, vários furos. Como assim? E vários furos na tua pele. E você indica numa boa, assim, tranquilo. Cara, Não, gente, é funciona. ótimo. É maravilhoso. Funciona, Pra quem gente. tá com dor funciona. também, né? Qualquer dorzinha que resolva já vale a pena. Vale o investimento da dor, né? Com certeza. Eu comecei com uma sessão por semana e agora já tô com uma sessão por mês e eu tô melhorando. E imagino eu que vai ter um momento em que vai ter alta, assim, mas eu tô investindo. É uma grana pesada, mas tô investindo porque vale a pena, sabe? E também coloco isso como meu horário de trabalho, como coisas dedicadas ao meu trabalho, porque sem as minhas costas, sem o meu braço, eu não trabalho. Então faz parte, não é? Porque às vezes as pessoas ficam com essa impressão de que, tipo, isso é frescura, é um mimo, é um spa, pra que eu... Não, gente, isso aí é cuidado com o teu próprio corpo, tu precisa te cuidar, não adianta. Vai colocar 50 agulhas nas suas duas escápulas e ter um aspirador de pó puxando elas, a gente vai conversar depois de spa, tá bom? É verdade. Que spa é esse, né, cara? Que maltrato. Mas principalmente quem fica o dia inteiro no computador, assim, não tem como mesmo, né? Uma hora vem a dor, né? Gente, como vocês trabalhar estão falando aí, eu tô sentado é um sentindo veneno. minhas costas já doendo. Tô ficando assustado. Será que eu vou ter que ir no japonês que vai me levantar? Não. Vai lá, Marco. Trabalhar sentado... Gente, mas trabalhar sentado é um veneno. É um veneno pro teu corpo. Eu tirei férias agora há pouco, né? Tirei umas férias boas, uns 20 dias, assim, que eu viajei sem computador, mal tinha internet, viajei sozinha. E foi uma experiência ótima, foi muito boa criativamente falando, assim, sabe? Pra descansar também, aquele ócio criativo, sabe? Aquela coisa toda. E é engraçado porque a gente caminha, a gente corre, a gente carrega peso, a gente vai pra cima e pra baixo, a gente sente dores no corpo, mas mesmo assim não é a mesma coisa. E não fica uma coisa tão traumática pro teu corpo quanto ficar sentado durante tanto tempo. É impressionante. Caramba. Doido isso, né? Segurem firme, seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Ui. Tá muito legal esse episódio da Cris, né? E se você também tem interesse em ser um freelancer, viver do seu próprio trabalho e conquistar os seus maiores sonhos como artista e também como profissional, eu te convido a conhecer o nosso curso A Saga do Artista Livre. Um curso feito para você que tem interesse em cada vez mais ter mais liberdade de viver nos seus próprios termos e, claro, com o seu trabalho artístico. Então, se você tiver interesse, acesse www.iconic.academy e a gente se vê lá do outro lado. Sem mais delongas, de volta para o nosso show. A gente tava falando dessa questão do momento sabático, né? E eu acho muito importante a gente desacelerar de vez em quando, né? Eu, pessoalmente, recentemente eu saí à tarde e fui num cafezinho. Fiquei lá no cafezinho, eu não levei nada a não ser um sketchbook que o Marco me obrigou a comprar alguns meses atrás. Obrigado, Marco. De nada. E um lápis. E eu sentei lá, peguei um cafezinho e eu comecei a escrever sobre ideias, assim, do que a gente poderia fazer a partir de agora com a Iconic e tudo mais. Fiquei lá sentado. E foi incrível, né? Porque saiu muita coisa legal. Coisas que talvez se eu tivesse no computador não iam surgir. Sim. Porque é interessante que uma coisa que eu reparei é que escrever à mão faz a minha cabeça funcionar de um jeito diferente. Porque talvez mudar o fato de eu mudar o ritmo da escrita me force a raciocinar um pouco mais sobre o que eu tô falando, porque eu acho que é muito descartável escrever no computador. Você pode dar um Ctrl Z, você pode apagar. Então, o raciocínio quando você tá escrevendo à mão, pelo menos, é como se você se comprometesse mais com o que você tá escrevendo. Eu senti isso
internamente, né? Claro. E eu achei isso tão legal, né? E até falando, por exemplo, aquela questão dos livros, que às vezes você olha pra um livro, o tamanho deles e fala, ai meu Deus, né? Ai, tamanho desse bicho. Mas o que eu penso hoje em relação a livros é que você não precisa ler ele inteiro. Eu acho que cada livro, se você tirar uma geminha de ouro de cada leitura que você faz, é o suficiente. Sabe? Eu acho que a gente não precisa ter esse compromisso interno de ler de cabo a rabo. Porque, de fato, muitas das coisas que a gente lê, a gente nem retém. E é aquela coisa, às vezes, tu tá lendo um livro que tu nem tá gostando, mas tu tem que terminar. Não precisa terminar, gente. Sabe pra quê? Passa pro próximo. Inclusive, um dos motivos que talvez faça... se você não está com vontade de ler, se uma pessoa não está com vontade de ler, talvez é porque ela não achou o livro certo. Eu, por exemplo, eu tô lendo 2 livros fantásticos agora. E eu tô gostando muito do processo de ler eles, porque eu tentei outros livros que eu comecei e eu não tive interesse em voltar. E tá tudo bem. Da mesma maneira que a gente tem que testar várias coisas no nosso desenho, nas nossas pinturas, e você tem que testar também suas leituras. Né? Não é porque você começou a primeira página que você tá comprometido a fechar o negócio. Exatamente. Né? Outra coisa meio engraçada de livro que eu reparei, eu gosto de ler pelo menos 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma à noite, né? Antes de dormir. Só que eu pegava livros, noite, que eles eram não ficcionais, certo? Então, ao invés de me ajudar a dormir, eu começava a ter ideia. E aí, eu chegava, nossa, fazer uma startup nova, nossa, isso, não sei o que. E quando vira, sei lá, já era meia-noite, eu tava deitado olhando pra cima, assim, sabe? Tudo escuro olhando pra cima. Não, eu preciso. Sabe aquelas cenas de filme quando tem o cara pensando e começa a aparecer umas contas matemáticas assim de fundo, passando com um fade estranho? Sabe? E aí... Exatamente. Aí é complicado. Aí, à noite, eu prefiro ler um livro de ficção, por exemplo. Nesse momento, eu tô lendo um dos melhores livros que eu já li na vida, que são Os Três Mosqueteiros, cara. Esse livro é muito bom. Então, ó, gente, porque o emocional anula o racional, hein? É a melhor maneira de dormir é justamente se envolvendo emocionalmente com alguma coisa que tu tá imaginando ou que tu tá lendo ou coisa assim. Olha que interessante. Você acha que o emocional, ele anula o racional? Sim, muito. Mas sempre? Isso... sempre eu acho que sim. Depende. Mas assim, a parte essa da insônia, porque é uma coisa assim que é uma estratégia que eu uso de vez em quando. Se eu tô sem conseguir dormir, a primeira coisa que eu faço é tentar, de repente, imaginar alguma historinha, algum romancezinho e eu não consigo terminar, sabe? Eu vou contando uma historinha pra mim mesma na cabeça, eu nunca consigo terminar, quando eu vejo eu tô dormindo. Eu faço isso também, que coisa. É uma ótima, é um novo contar carneirinhos. Olha. Mas eu acho que sim, nossa, quanta bobagem a gente já não fez porque, né? Porque queria, porque tava com aquele impulso emocional de querer fazer, e aí tu faz a merda, né? É verdade. Então, eu acho que é muito fácil do emocional anular o racional. Muito fácil. Existe um livro interessantíssimo sobre isso, inclusive, do Cialdini, sobre Psychology of Influence. Que é basicamente como a psicologia influencia tudo que a gente faz, né? Como que a gente compra alguma coisa, por exemplo. Psicólogos, em geral, neurocientistas falam, em geral, que a parte do cérebro realmente responsável pela tomada de decisões está no córtex pré-frontal, que é onde também processam as emoções. Então, eu posso estar falando alguma besteira científica aqui, peço perdão se alguém... Por favor, me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas as emoções que batem o martelo. Geralmente a gente compra as coisas e decide as coisas através do emocional. O que é só pra ajudar a deixar a coisa mais perigosa, na verdade, né? Porque... mas sei lá, gente, a gente também não é robô, né? Sabe? Aquela coisa assim, eu acho que a gente valoriza demais o racional. E a gente acaba deixando o autoconhecimento, essas coisas de lado. Não adianta, sabe? Tu é um ser que teve experiências, que tem experiências negativas e positivas com as coisas, e as tuas decisões vão ser feitas baseadas no que for melhor pra ti. Né? O tempo inteiro. Ou, no caso das pessoas autossabotadoras, no que é pior pra ti, né? Também. Tem as pessoas que se odeiam e querem se auto-sabotar constantemente, né? Tem isso também. Então, acredito que realmente é uma parada que não adianta, a gente fica querendo ser robô, tanta pessoa... Eu acho assim, é claro, existem pessoas e pessoas. Pessoas que conseguem viver felizes sendo muito racionais, mas a emoção sempre acaba meio que
dando uma surpreendida nelas de vez em quando, assim. Mas sei lá, cada um é cada sim, um, né? né? Mas enfim. Somos compostos dos dois, né? Não tem como a gente exatamente. desassociar muito isso. Eu acho que não dá pra gente ficar. E o que seria da arte, né? falando Sem a emoção. Exatamente. Isso que é meio complicado de pensar, né? Isso. Eu acho que a questão não é negligenciar as emoções, mas principalmente ter consciência de que elas estão ocorrendo em você, ou seja, ter uma atitude ativa de observação do o que eu estou sentindo agora. De você aceitar o que você está sentindo no momento e... De alguma maneira, eu acredito que a emoção pode ser complementar. Por isso que eu te perguntei aquilo antes. Porque eu sinto que às vezes a emoção ela pode ser complementar à razão. A gente consegue casar as duas. Acho que depois de muita prática... Na psicologia tem uma parada, né? Eles fazem 2 círculos, assim. Um círculo da razão e a outra da emoção. E onde elas se interseccionam, assim, a gente tem a mente racional e emotiva. E onde elas intersecciona é a mente sábia. Olha aí. Então, isso que a gente tinha que arranjar, sabe? Tipo, era isso que a gente tinha que procurar. O equilíbrio da mente sábia, da parceria entre a razão e a emoção. E isso, eu acho Concordo. que... Não negligência nenhuma, né? Exato. Então, eu acho que é esse tipo de coisa, assim, que às vezes acontece muito conflito interno entre as pessoas, justamente porque elas... acham que tem que escolher uma ou outra. Não, gente, a gente tem que ter o autoconhecimento de juntar as duas e saber o que é melhor pra ti e melhor pros outros. É a mesma parada do dizer não, né? Ah, sem dúvidas. Bom, já que você gosta tanto de budismo, vamos falar um pouco sobre isso. Ai, Porque Buda fala sobre o caminho do meio, por exemplo. Exatamente. Ele tá guardando. Ele fala... ele fala sobre o caminho do meio. Sobre o caminho do meio, né? E o que seria o caminho do meio? É realmente essa questão do equilíbrio, você não ir para nenhum dos dois extremos. Porque nenhum extremo, ele é positivo. Porque a gente é feito de polaridades e a gente tem que saber cuidar desse pêndulo. Para que ele não comece a voar muito um pro lado pro outro, sabe? Sim. Isso pode ser utilizado de diversas maneiras, né? Como você cuidar do corpo e do espírito, por exemplo, achar o meio termo entre isso. Assim como, por exemplo, essa questão do emocional e do racional, né? Você fazer a paz com esses dois lados, que isso é essencial, né? Com isso certeza. é muito importante. Mamãe nunca Marco, foi o budista, sábio. sempre foi católica, mas ela sempre tinha uma frase muito boa, que é tudo em exagero faz mal, né? Então, Boa! Perfeito. queijo é muito bom, mas em exagero faz mal. Abacaxi é muito bom, mas Tudo faz mal. Mas em exagero faz mal. Tudo faz mal uma vez que a gente exagera. Então, Água demais faz mal, né? água Exatamente. demais faz mal, não adianta, né? Mas desculpa, eu te interrompi de novo. Eu acho que acho que a minha ligação tá com um pouquinho de delay. Não. Não fica susto. Os feedbacks. Não, o cara Tá tá tudo lá longe, é normal. Ah, entendi. Cara, a gente tá, sei lá, a 9.000 quilômetros de distância conversando. Não tem nada mais espetacular com isso. Eu acho que eu posso lidar com meio segundo de delays, né? Verdade. Marco, me diz uma coisa. Marco, o sábio. Não. É assim, a gente tem uma coisa assim, é uma Não. convicção minha, né? Eu não vou falar que é brincadeira porque não. Não. O Marco, ele é um estoico, certo? Ele está no processo de ser um estoico, né? Que não existe cara. um verdadeiro estoico. Não, você Eu não sou é, eu. cara. Sabe qual a definição do verdadeiro estoico? Sou eu mesmo. Estoico, ele vai pra fogueira e ele não reclama. Ele é queimado numa fogueira feliz. Cara, eu Esse é reclamo um de estoico tudo. verdadeiro. Velho. Não, eu tô tranquilo, eu reclamo de tudo. Exato. Então não sou. Eu reclamo muito das coisas, tá tranquilo. Não, eu sei, não, mas eu não tô falando do seu Eu lado sei. velha. Eu tô falando do seu lado... No sentido de que você sempre busca calibrar as suas expectativas em relação às coisas. Logo, você não deixa que as pessoas... Que as coisas, não as pessoas, que as coisas tenham um poder tão grande sobre você, porque você já não espera nada delas. Então elas não têm poder de influência sobre você. Estou correto, Michael? Mas esse sou eu tentando encontrar o meu equilíbrio, não é não? Porque eu não quero me magoar, cara. Eu não quero que atinja tanto a minha parte emocional. Eu acho que tem a ver um pouquinho, não é não? Você não acha? Sim, sim. Então. Mas o estoicismo é essa busca pela baixa expectativa em relação às coisas externas e o foco em si, o foco no autocontrole, de você buscar se entender melhor, né? Existe aquele caso, foi um caso bem chocante, se não me engano, nos anos 60, que tava acontecendo várias guerras pesadíssimas no Vietnã. Eu não me lembro se foi a guerra com os Estados Unidos, mas um monge, ele se queimou vivo, publicamente. Essa foto ficou muito famosa. Acho que Virou muita gente- capa do Rage Against the Machine. Isso, e ele não gritou durante nenhum o processo inteiro, ele ficou centrado.
Eu definitivamente Então, não sou esse cara. Mas ele chegou num nível de autocontrole insano, que ele praticou ao longo de décadas, não é? Mas é interessante esse caso porque mostra como a gente não conhece as coisas que a gente é capaz de fazer. O nosso potencial de autocontrole é infinito, né? Mas a gente sempre se coloca em condições que é complicado, né? Sim, mas eu acho que controle não é a palavra certa. Eu acho que a palavra certa é aceitação. Sim, com certeza. Sabe, tipo, ele com certeza, o cara não devia estar negando a dor. Ele devia estar sentindo a dor. Incorporou ela, né? Incorporou ela. Sabe? Tipo assim, ó, dói, é óbvio, sentido. Eu estou me queimando vivo, sabe? Tipo, acho que é uma parada meio assim, né? Tipo, não, é pra menos, é óbvio que vai doer, com certeza, sabe? Então, tipo, é aquela coisa, eu aceito a dor. Essa que é a questão, né, toda. Não é a questão de, tipo assim, falou tudo. Ai, não, vou me transformar agora numa máquina, vou ser dormente a tudo. Não, tu não vai ser dormente a tudo. Tu vai simplesmente aceitar que, tipo, nossa, eu amo essa pessoa, ela me machucou, beleza, né? Pessoas fazem isso, dói, eu estou sentindo essa dor. E, assim como tu diz, assim, oi sentimento, tchau sentimento. Né? No momento em que tu se conscientiza dele, tu já dá tchau e vai embora. É óbvio que o desapego disso é uma parada que... realmente, só monges, só pessoas que realmente querem atingir o estado de Buda que conseguem. Não quer dizer que a gente consiga. A gente ainda sofre, a gente ainda tem que lidar com várias coisas. Então, tipo, eu acho que é isso. Encontrar o equilíbrio não é ser dormente, não sentir mais as coisas e nem superar elas rápido. Eu acho que é o processo todo. Nossa, com certeza, Cris. Nossa, concordo muito com isso. E é legal que a gente consegue até falar um pouco sobre processo criativo. Sim. Quando a gente tá numa fase mais inicial, a gente tá estudando pra aprender a desenhar, pintar, seja lá o que for, pode ser um processo muito frustrante, porque a gente vai olhar o trabalho de outras pessoas e a gente vai falar, poxa, por que eu não consigo fazer isso ainda? A gente pode se questionar isso, né? Mas se você aceitar o fato de que o seu trabalho não tá do jeito que você quer ainda... lidar com isso, né? Incorporar isso pra você e falar, ok, eu vou continuar tentando. E eu acho que isso ajuda muito nesse aspecto também, né? E também, talvez, verificar o negócio da autocrítica. Sim. Porque a gente tem uma imagem muito distorcida do nosso trabalho, da gente mesmo. É tudo interligado, isso que eu acho engraçado, porque a gente tá falando aqui de coisas muito pessoais e budismo e coisas assim, mas que tudo tem ligação com essa questão de como lidar com a arte, de como lidar com o trabalho, né? Mas, com certeza. E é aquela coisa, a gente tem a imagem distorcida do nosso próprio trabalho. A gente pode achar que aquilo ali é uma porcaria, mas no fim das contas não tá essa coisa toda, porque a gente que tá ali no detalhe, a gente que tá enxergando dessa maneira essas coisas. Né? Então, também é uma questão de autocrítica. E é aquela coisa assim de, cara, tem que tentar... se cobrar um pouco menos. Talvez assim, ó, o meu problema de dizer pra se cobrar um pouco menos é que talvez a pessoa interprete isso como maneira de tipo assim, então eu vou relaxar, não vou ficar treinando desenho, não vou fazer nada disso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que tem que ter a prática, tem que ter todo dia, tem que estar trabalhando. Mas é aquela coisa, tu não pode ter medo de se expor à crítica ou medo de não ter o teu trabalho, porque a perfeição é superestimada, sabe? Ela com certeza é superestimada. Qual é a necessidade de ser perfeito? Qual é a necessidade de, né? Acho que buscar a perfeição é um sinal de imperfeição. Porque se você tá buscando algo tão utópico, é porque você, de alguma maneira, precisa compensar o seu próprio narcisismo, o seu ego. Você quer provar alguma coisa pra si mesmo. Você não tá interessado necessariamente no processo de ser uma pessoa melhor e aceitar o preço disso. Você talvez esteja apaixonado pela ideia de ser algo que você não é, e você acredita que quando você chegar naquele momento, a sua vida vai ser... você vai estar livre de sofrimentos e desafios. Bom, deixa eu contar uma novidade. Não vai. Novos desafios vão surgir, né? Terei agora a aceitação dos outros, a admiração dos outros. Não, sempre vai ter gente pra te odiar, sempre vai ter gente pra falar mal de ti. Não adianta, sabe? Não, sempre vai ter alguém que não vai gostar do teu desenho, sempre vai ter. Então, essa ideia de perfeição realmente, ela não existe mesmo. Eu preciso fazer um desabafo aqui. Recentemente, eu sofri bullying por parte do Márcio Árvore, o nosso querido amigo presente aqui, Márcio Árvore. Ele começou a espalhar pras pessoas uma camisa que eu tenho há 10 anos que eu não consigo dar embora. Que? Explica isso, a minha única camisa que eu amo, minha camisa de pirata. Tá. E ele começou a falar
que o Henrique tem a camisa 10 anos. Isso é bullying, tá bom, Marco Antônio? Só tem um fato que, né... Mas eu não tô achando ruim isso. Não. Só constatei um fato. Só isso. O que tem a ver com o assunto que eu não entendi? Da perfeição? Minha blusa tem sentimentos. Da perfeição? Tá? Não, de não aceitar críticas. Eu sempre vai ter alguém pra te odiar, pra falar da sua camisa de pirata de 10 anos que já está desmanchando, que eu não posso nem lavar, senão ela desmancha. Tá? Cara, né? Mas, ó, outra coisa também, complementando o que a Cris falou e ignorando o que o Henrique tava falando, é assim, por que você tem que levar tanto em consideração a opinião das outras pessoas também, né? Por que essas pessoas são tão especiais pra você tentar levar tanto em consideração o que elas agradar. falam? É. Por quê? Não é? Não tem faz porquê. sentido. É porque a gente não gosta de não ser gostado. A gente não quer que alguém nos odeie. A gente não quer dar motivo pros outros não gostarem da gente. Então, quando a nossa expectativa de, ok, eu não fiz nada pra desagradar ninguém, eu dou bom dia pra todo mundo, eu levo bisnaguinha na escola e compartilho com todo mundo. E agora, né? O que sobra? Por que alguém vai falar que meu cabelo tá estranho? Eu vou ficar chateado com isso. Mano. Eu acho que vai dar maturidade mesmo, Marquinhos. É esquisito, cara, você se preocupar tanto com a opinião dos outros, assim, sinceramente. Não, mas isso é uma coisa, assim, ó, que não tem nem a ver com maturidade mesmo. Eu acho que tem a ver com senso comum, né? O senso comum que é a admiração constante e sem exceção, né? E todo mundo tem um pouquinho disso em si, é óbvio, né? Agora que a gente tá bem exposto à internet, a gente tá um pouco mais vulnerável a essas questões de crítica e tal. E se tem uma coisa que eu vi na internet, é que não importa quantos milhões de pessoas se inscrevam no teu canal, ou escutem o teu podcast, ou comentem, né? Tu tem ali 200 comentários positivos no teu feed, mas aí tem aquele comentário de hater que faz uma diferença absurda pra ti. Cara, tem 200 pessoas comentando positivamente, por que tu tá se incomodando com aquela pessoa que tá falando mal? Por que tu tá dando mais valor pra coisa que a pessoa apontou que tu fez errado do que as 200 outras falaram que tu fez certo? A gente tem essa mania. Mas aí eu acho que entra uma questão psicológica, sabe, Cris? Não, com certeza entra uma questão psicológica, com certeza. A gente valoriza muito mais uma herança as coisas biológica, negativas. Né? Eu acho que isso é uma questão biológica também, porque a gente sempre tem que estar alerta às coisas, aos possíveis perigos, né? Eu acho que isso também é uma programação nossa biológica, que a gente sempre tem que estar atento aos perigos que estão às nossas voltas, que podem... A gente sempre tá buscando se preservar, né? Então, novamente, quando éramos seres humanos na caverna, por exemplo, a gente precisava estar atento para leões, para presas, para coisas que... E as coisas que nos fazem bem, ok, ótimo, sabe? Eu não vou ficar com medo de um pé de hortelã, eu vou ficar com medo de um tigre-dente de sabre, né? E isso é meio complicado. E é interessante que esse lance da atenção, porque é tão importante que a gente tenha atenção no medo. Por exemplo, a Austrália, ela tinha mais de, 25 espécies de marsupiais e tinham animais gigantes na Austrália antes do ser humano chegar lá. Gigantes. E o ser humano é um ser curioso. E por que ele é tão perigoso, o ser humano? Porque ele não representa perigo. Porque ele não tem presas grandes, ele não tem um dentão grande. Ele não tem garras. Ele não tem um porte assustador. Ele não tem espinhos. Ou seja, um animal olha para aquele que não tá acostumado com o ser humano e fala, cara, ok, tá passando uma ameba aqui que não consegue fazer nada. Então eles não davam, os marsupiais gigantes, tô falando de animais aí, sei lá, de 5, 6 metros, eles não tinham... Eles não chamavam, o ser humano não chamava a atenção dele, então ele nem se preocupava com o ser humano. Aí o que o ser humano fazia? Pegava a lança, metia na bunda dele, e ele, poxa, mas de onde veio isso? Cara, dá um teclado e um computador pra um ser humano pra você ver como ele destrói, cara. Você vai ver. É verdade. Você vê o potencial destrutivo. Cara... É esquisito, né? Pessoas que me ouvem, parem de levar todo mundo, assim, endeusar todo mundo, né, meu? Para de achar que o comentário de todo mundo é hiper relevante, cara. Sei lá. Eu tô tão... Sabe o que tá acontecendo, na verdade? Que eu tinha um comediante que eu amava do fundo do meu coração. E aí... Ah, já sei. Eu adorava o cara, meu. E eu tô tão decepcionado. Porque eu acho que ele era uma das únicas pessoas que eu realmente falava, nossa, eu gosto desse cara, assim, sabe? Que eu considerava... E, meu... Que desastre, velho. A única pessoa que eu levo em consideração na vida, o cara me faz uma besteira gigantesca, assim, sabe? Destruiu todo o sentimento que eu tinha por ele. Deixa a sua mãe escutar isso. Não, cara, assim, sabe a pessoa que você... Só faltava falar... Eu acho que era ele e o Pelengue, assim, sabe?
são artistas que eu adorava e tal. Só faltava o Pelengue falar uma coisa absurda dele agora também, pro meu mundo desmoronar. Eu tô inconsolável. Me desculpem, gente, eu tô meio... Inconsolável. Não, tá rolando muita polêmica agora com essa questão toda. Não endeusem ninguém, cara. Tá até todo mundo um lixo. É um pior que o outro, cara. Gente, a Rebeca Prado falou pra mim esses tempos, a gente tava conversando a respeito de umas coisas, e ela pegou e falou assim, ó, todo mundo que eu conheço é um filho da puta em potencial. Sim. Frase ótima. Pronto. Tá vendo? Isso aí é você não esperar nada de ninguém, cara. Não espere nada de ninguém, velho. Eu esperava algo de... Eu esperava o mínimo de bom senso de um comediante que eu amava, Louis C.K. E o cara fez uma merda, mas num nível... Ai. Já que a gente tá falando de críticas e essas coisas, você já foi ou ainda é muito crítica com o seu próprio trabalho e também você já teve dificuldades de reagir com críticas externas? Você já teve essas dificuldades? Desde sempre. Eu sou uma pessoa que eu fui criada num ambiente bem crítico, assim, né? Desde coleguinhas do colégio até coisas de família mesmo, assim. Eu sempre fui influenciada por pessoas muito críticas. O que me tornou uma pessoa muito crítica, principalmente comigo mesma, óbvio. E isso é uma coisa que eu já tenho lidado há muitos anos, né? E eu sou uma pessoa bem aberta e honesta a respeito das coisas, até as coisas mais erradas que surgem na minha cabeça, né? Então, isso é uma parada que, com o tempo, eu fui controlando muito bem e tal. Eu acabo relevando muita coisa, mas eu ainda brigo muito comigo mesma, volta e meia, né? Agora, em relação ao trabalho, eu tô colocando mais, porque eu sempre fui mais, né, colorista do que ilustradora. Hoje em dia, eu mesmo achando os meus desenhos meio feios, assim, e que ainda precisam muito verdes, né? Eu tô colocando meus desenhos online, eu não tô nem aí, né? Isso uns anos atrás eu não faria, porque, sei lá, né? Tipo, as pessoas vão poder comparar o meu trabalho de cor com o meu trabalho de desenho, um é muito superior ao outro, e hoje em dia eu penso assim, tá, e daí, né? Então, eu acho mais importante mostrar o exemplo de que eu estou produzindo e treinando e tentando do que somente, né, ficar escondendo o que eu posso fazer. Boa, né? tô na mesma. E hoje em dia eu já não tenho muito trabalho, muito problema, assim, de, olhar e ficar, sabe, pensando aquela coisa assim, eu não devia ter postado isso, que vergonha. Eu não tenho mais isso. Porque no momento em que tu vai postando, que tu vai se expondo, tem uma hora que tu fica tiro de letra, né? Então, não tem problema, assim. Críticas dos outros, qual foi a continuação da pergunta? Se você... Aí vamos supor que você poste um trabalho e... sofra crítica. Pessoas façam comentários em relação a ele que você não receba muito bem. Que você acha que não foi um comentário que nem constrói, é só pra encher o saco, sabe? Aquele sim, clássico sim. ula-ula. Eu tô numa missão de ignorar essas coisas, assim. Então, é claro, esses dias não tinha nada a ver com o trabalho. Foi uma postagem que eu fiz que surgiu uns babacas, assim, e comentaram no post. E eu vi as pessoas não eram nem minhas amigas, nem me seguiam no Facebook. Nossa. As pessoas simplesmente olharam o meu post de alguma maneira, que o algoritmo do Facebook pra mim é um mistério, e eles resolveram comentar uma babaquice lá pra uma pessoa que eles nem conhecem, que eles nem sabem quem é, né? Então, é uma coisa que bate aquela raiva de início, né? Mas que no fim das contas eu fico pensando assim, do tipo, velho... Essas pessoas... Eu ainda vejo a sociedade como um monte de panelinha. Eu não vejo isso de maneira negativa. Eu vejo isso de uma maneira que pessoas têm afinidades e elas vão se juntar por afinidades e isso é uma panela. E beleza, é isso aí mesmo. A gente tem que ficar em volta de pessoas que a gente se sinta bem. E existem pessoas no mundo que eu nunca vou me sentir bem ao lado. Nunca. E essa é uma dessas pessoas. Por que eu vou perder o meu tempo em responder uma pessoa dessas? Sendo que eu não quero elas na minha vida. E que ela provavelmente nem tá aberta ao diálogo, né? E ela provavelmente nem tá aberta ao diálogo. Então é aquela coisa assim, eu vou me esforçar pra manter essa pessoa na minha vida se eu me dignar a responder, né? É que nem separação que acaba em processo.
Não, eu vou processar fulaninho por todas as coisas dele, porque ele me magoou. Cara, tu vai ficar presa a ele há mais um tempão, tu só vai dilatar o teu sofrimento. Então, pra mim, é essa questão, assim, de na hora de lidar com uma crítica que é vazia, que não tem qualquer substância, porque uma coisa é dizer assim, olha, o teu desenho tá meio torto aí, tarará. Aí, beleza, eu vou olhar e vou dizer, realmente, tá meio torto, mas tudo bem, sabe? Agora, se o cara diz assim, ai, volta pra cozinha, Nossa. Sabe? Tipo, What? aí eu vou mandar Porra, mas se alguém falar não, isso... Que gente, isso, calma, gente? nunca recebi um comentário Foi um desse, exemplo tá? extremo, Foi um entendi. exemplo que me... Nossa, eu já fiquei nervoso por você, já. Não, eu nunca recebi um comentário desses, graças a Já Deus. subiu mas sangue foi aqui. um exemplo que me surgiu na cabeça. Pelo amor de Então Deus. eu vou olhar pra um comentário desse e vou dizer assim, ó, babaca. E vou viver a minha vida. Sabe? Tipo, Sim. é óbvio que vai vir um ódio, que vai subir aquele sangue que nem vocês estavam falando aí. Mas, no fim das contas, tu tem que respirar fundo, contar até 10 e dizer assim, essa pessoa não é relevante pra minha vida. Pra que eu vou? Aí o máximo que tu pode fazer, se tá realmente incomodada, é ir lá bloquear a pessoa e deletar o comentário. Porque a tua timeline é a tua ditadura. Tu pode deixar e tirar o comentário que tu quiser. Sim. E foda-se. Foda-se. Não adianta. As pessoas ficam, ai, mas eu vou estar censurando. Tu pode censurar um babaca, fica à vontade. Eu tinha um pouco disso no começo do blog com a minha esposa. E eu ficava meio bravo, falava, não, mas a gente não pode cercear a liberdade de expressão das pessoas. Mas, meu, quando o cara só vem falar uma merda, não tem por que deixar um comentário desse, vai só poluir. Porque, meu, aqui, o nosso canal no YouTube, por exemplo, o nosso blog, é o nosso cantinho, sabe? É como se alguém entrasse na sua casa gritando, xingando, sei lá, sabe, pelado, correndo, gritando, sabe, atrás de você. E você fala, não, é a liberdade de expressão dele. Meu, não, mijando calma. nas tuas coisas. Caralho, de exemplo foi Então, esse? Não. Que exemplo foi esse, hein, gente? Não, Parabéns. é exatamente isso, Rick. Porque o cara vem só mandar qualquer comentário só pra te ofender, te destruir. E, tipo, você não é obrigado a aceitar isso, sabe? É o seu cantinho, cara. Uhum. Ele já tá extrapolando muitos pontos ali pra você tentar dialogar de, não, mas é a liberdade de expressão dele. Meu, sério, no meu canal do YouTube, não. Não, cara. não é. Não é, cara. Liberdade de expressão e educação são duas coisas completamente diferentes. Né? Tu não tem a liberdade de ser um babaca. A liberdade você tem, mas você vai ter consequências. Eu acho que essa é a questão. Você tem a liberdade de expressão? Exatamente. Mas sofre as consequências. Ponto. Exatamente. Você pode fazer o que você bem entender. Você pode entrar na casa do Marco pelado, gritando... Não, a minha casa não, porque é a minha propriedade. Mas vai levar um Não, taco eu na posso, cabeça. Michael. Vai levar um Desculpa, taco eu de posso. beisebol na cabeça. Exato. Essa é Tem a uma consequência. Essa é a consequência. A não ser que seja, sei lá, alguém que... Por exemplo, se eu fizesse isso na casa do Marco, acho que ele não ia dar um taco na cabeça. Eu acho que ele ia gravar e ia filmar e ia... E Exatamente. Quer fazer isso na rua, quer me xingar na rua, beleza. Eu não vou reagir, eu não vou fazer nada. Eu vou só ignorar. Mas na minha casa, não, cara. Na minha propriedade, não. Me perdoa, sabe? Deixa eu te chamar de contínuo. Na sua minha casa, não. Contínuo. Na rua, fica à vontade, cara. De contínuo. Chega assim, Marco, sou contínuo. Eu sou contínuo. Na sua casa. E você? Me chama de contínuo. Vai, me chama de contínuo. Me chama de contínuo. Te desafio a me chamar de contínuo. Ai, cara. Não. É complicado. E esse tipo de conversa a gente sempre gosta de citar, porque são problemas que eu já vivi com mais intensidade e hoje nem tanto. Eu sinto que as pessoas precisam escutar sobre isso que a gente falou, sabe? E uma coisa que é legal do cast também é essa questão de humanizar. Que a gente mostra que não são só eles que precisam passar por coisas desagradáveis, né? Sim, Acho sim, que sim. todo mundo tem uma série de desafios e poréns, sabe? E é importante a gente falar sobre isso, não é verdade, Marco Antônio? Sim. Dessa vez sim, não é um não. Foi... Dessa vez é raro, tá ficando mais raro, viu? Viu, Cris? No começo era um amor aqui, o Iconicast. Agora, nossa, parece que a gente tá... Já começou a ficar mais à vontade, já começa... Daqui a pouco o Marco vai entrar no cast pelado, gritando... E me chama de contínuo. Seu contínuo! Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
Então vamos para os nossos recadinhos na garrafa, Marquito. Vamos, recados do episódio do Catan, porque o episódio passado foi sobre a retrospectiva, né? Os melhores momentos do Iconicast em 2017. Foi legal fazer nesse episódio. Foi demais, cara. E os recados, então, vão ser do episódio do Catan. Vamos lá. Simbora, então. Então, o primeiro comentário é de Bárbara Faraco, AK Proudier. Eu adoro os nomes. A.K.A., cara. O episódio do Catan... AK não. A.K.A. AK. Não, eu sei. AK, A.K.A. Eu entendi. As known as... Ai, gente, é muito inglês. O episódio do Luiz Gabriel, do Catan Walker, me abriu os olhos para críticas internas que vinham me assombrando há alguns dias. Obrigada. Vim tentando utilizar o Instagram regularmente. Vale a pena utilizar só ele como portfólio ou fica muito antiprofissional? Eu não acho que fica antiprofissional. Acho que tudo depende da sua meta, do seu objetivo, Bárbara. Quem que você tá querendo conversar? Com quem você tá querendo conversar, né? Eu vejo muitas marcas de moda, por exemplo, que elas estão totalmente focadas em Instagram. Acho que depende muito da sua estratégia. Não tem como a gente falar o que é certo e o que é errado. Isso quem define é você. E, honestamente, existem 1 milhão de variações do que você pode fazer. Tem que ver o que funciona melhor pra você. E, obviamente, o que traz resultado. No final das contas, é isso que importa. O que traz resultado. Mas só pra complementar, eu não vejo motivo de você se limitar a uma rede social, sinceramente. Eu acho que você... não custa nada você ter outros portfólios, né, em outras redes sociais que também são fortes, tanto quanto o Instagram. Então, sei lá, se você puder jogar em um ArtStation da vida, um Behance, não vai fazer mal, né? Só tende a fazer bem pro seu portfólio, pra sua carreira. Muito bem, muito bem. Juni disse: Olá, capitães! No último episódio, o Catan falou sobre ignorar seus receios e simplesmente seguir em frente. É simples, porém, o que vocês têm a dizer para quem tem problemas com depressão, ansiedade, etc., o que torna ainda mais difícil? Não é simples, não é simples. De forma alguma. É muito difícil. Eu não acho que é válido. Eu não sei se o Catan quis dizer ignorar os seus receios, tá? Eu acho que o que ele quis dizer foi você aprender a conviver com eles. Exatamente. Okay? Porque se você ignorar as coisas que te incomodam, isso vai crescendo dentro de você. E quando você olhar, isso vai se tornar um monstro. Então, eu não acho saudável, particularmente, você ignorar os seus receios. Você tem que aprender a lidar com eles. A questão é que nem o medo, né? Muitas pessoas falam... acho que muita gente acha que a gente tem que se livrar do medo, que a gente tem que se ausentar do medo, mas o medo é uma coisa que sempre vai andar com a gente. O que vai mudar é o quanto ele controla a gente, né? Ele pode perder o poder, mas ele sempre vai estar incubado na gente, porque nós somos seres humanos. Exatamente, né? Cara. O medo sempre vai estar ali com a gente. A questão é o quanto de controle a gente disponibiliza pra ele, né? O quanto a gente consegue domar ele. Acho que essa é a questão. Não ignora seus receios, porque eles são recados internos seus pra você mesmo, dizendo do que você precisa trabalhar dentro de si. Não ignore esse tipo de coisa que vai crescer. Certo? Então, no caso, se você sente que você está entrando em depressão, que você está muito ansioso, você tem que refletir sobre o assunto, no meu ponto de vista, escrever, falar com outras pessoas, inclusive até procurar profissionais, se for o caso, e você enfrentar isso de frente. Não ignore esse tipo de coisa que vai dar problema. Não coloca na gaveta essas coisas. Exatamente. E também, pessoal, a gente conversou num podcast, né? A gente está falando sobre experiências que a gente meio que já passou ou já tem uma visão um pouco mais ampla sobre o problema, né? Então, é mais fácil pra gente falar sobre isso do que realmente se a gente estivesse, sei lá, vivendo esse problema. No nosso caso, é como se a gente estivesse vendo um elefante de longe, sabe? A gente já tem uma visão daquele problemão como um todo, né? Quem tá passando pelo problema é como se estivesse vendo o elefante, assim, de perto, sabe? Encostado nele, ou seja, você não tem a noção da dimensão daquilo. Então, é importante que você consiga distinguir essa parada, sabe? A gente já tá falando sobre coisas que passaram na nossa vida, né? É fácil falar sobre isso agora, mas pra quem tá passando por dificuldades, por problemas, assim, não eu acredito que a pessoa não tem tanta facilidade quanto a gente, né? Concordo plenamente. Tamisa Tromer disse: primeiro, adoro o Iconic. Muito obrigado, Tamisa. Obrigado pelo canal e tudo mais, vocês são sensacionais. Henrique, comente inspirado nos e-mails semanais. Que livros você recomenda ou que está lendo agora para quem quer promover autorreflexões? Muito bom, Tamisa. Olha, tem um livro incrível que eu te recomendo chamado O Profeta. O Profeta, de um cara chamado Khalil Gibran. Esse livro é impressionante. Esse livro, ele me dá arrepios. Ele tem menos de 100 páginas, mas você tem que degustar cada palavra, porque cada palavra tem uma profundidade incrível. Então, esse livro eu realmente recomendo pra você. No momento eu tô lendo esse, O Profeta, e também eu tô lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski. Que se você quer autorreflexão, mas você quer se sentir muito mal com a sua vida, você leia ele, tá? Dostoiévski não era uma pessoa tão feliz. Se você quer um livro pra você ficar perturbada, leia Crime e Castigo, você vai adorar.
como a Thamisa já deve me conhecer, ela não perguntou pra mim, né? Porque ela sabe que eu só leio livro de figurinha, eu acho, né? Livro de figurinha? Tem que ter imagem, cara, senão eu não leio. Mas enfim... Qualquer pessoa disse, literalmente, o nome é Qualquer Pessoa. Ótimo nome. Olá, tudo bem? Adoro o trabalho do Iconic, vocês são ilhotas salva-vidas neste oceano, mas percebi que muitas vezes vocês usam termos técnicos e como sou uma maruja novata, fico perdida. Será possível criar um dicionário para leigos, Henrique Lira? Muito legal, hein? Qualquer pessoa, maruja, assim, né? Não sei qual te Qualquer chama. maruja. Qualquer maruja. É que a gente nem percebe, sabe? A gente vai falando das coisas pra gente é natural. Mas com certeza, seria muito importante a gente criar esse tipo de coisa. É uma ótima ideia, é uma coisa que a gente vai avaliar com certeza, viu? Muito obrigado aí pela sugestão. E eu também queria aproveitar para agradecer as outras pessoas que enviaram recadinhos na garrafa, mas a gente não vai conseguir ler, tá? O Léo, o Peregrino Carvalho, Joel Oliver, Fábio Tibi, Júnior, Guilherme. Muito obrigado, gente, pelas mensagens que vocês deixaram. A gente leu todas com muito amore. Muito obrigado, viu? E, inclusive, se você quiser deixar o seu recadinho na garrafa para o próximo episódio, aqui na descrição você vai encontrar o link para você enviar o seu recado e a gente vai fazer o possível para ler ele com o maior carinho ar vivo, tá bom? Beleza, Riquito, acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Fechou. Muito obrigado aí pela presença de todos. Fiquem com um recadinho, uma mensagenzinha de amor para calentar o seu dia, a sua quarta-feira. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, lindo. Tchau, Marco. Querida. Ai, que bom. 6 dias sem o Marco. Quer dizer, férias. até semana que vem, gente. Férias. Voltando de férias, gente. Ah, que 2018. legal. Ah, Poxa, um ano 2018. inteiro com o Henrique. Uou. Mal posso esperar. Bom dia, queridos marujos e marujas. Queria falar sobre apego. Não apego ao seu trabalho ou ao seu travesseiro que você carinhosamente chama de Fifi, mas sim à sua identidade. Você não é a mesma pessoa de 2 anos atrás. Pompas, você não é a mesma pessoa de ontem. E o que isso quer dizer? Que tá tudo bem mudar de ideia em relação às coisas. O que era verdade ontem não precisa necessariamente ser verdade hoje. E o que te movia ontem não precisa te mover hoje. Talvez você acabe se tornando algo que você não esperava. Mas por que raios a vida precisa ser tão previsível assim? Pense nas coisas mais fantásticas que já aconteceram em sua vida. Por acaso elas foram planejadas? Acorde todos os dias disposto a ser uma nova pessoa, porque é assim que você vai quebrar suas maiores limitações e navegar muito além do que você já imaginou. Você é muito maior do que você pensa. Nunca se esqueça disso. Tenha um ótimo dia e continue navegando.